Muito bom dia, está no ar o Visto de Fora, o meu último Visto de Fora aqui neste horário e como sempre temos o Olivier Bonamici, que está aqui comigo no estúdio. Bom dia, Olivier. Bom dia. A Begonha Inigas, a partir de Vigo. Bom dia, Begonha. Muito bom dia a todos. É lá, grande alegria. Claro, o nosso Sérgio Costa. Bom dia. O nosso Sérgio Costa para moderar esta conversa que é sempre tão agradável. Cá estamos, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Visto de Fora. Eu gostava de começar o programa por vos perguntar o que é que acham da nova moda, digamos assim, ou nova modalidade de ativismo climático e que passa por esvaziar pneus de automóveis, de viaturas SUV. Nenhum de vocês tem um SUV, ou tem? Pois não. Não. Eu tenho. Então ninguém. Eu tenho um Volkswagen. Então ninguém sofre deste novo ativismo. Mas como é que vocês olham para esta nova modalidade? Foi importada, ou seja, chegou agora a Portugal, em particular em Lisboa, já tinha sido praticada em outras capitais europeias. Como é que olham para este tipo de ativismo climático? Olivier, Begonha então. Begonha tomou as rédeas do programa. Vamos ver, o activismo e defender o medio ambiente está muito bem, mas olha, sempre e quando é como a liberdade, sempre e quando não ultrapasses o limite, não é? Ni faças dano, ni danifiques a outra ou a outra pessoa. Então o que não podes fazer é defender mudança climática, defender ecologia, defender uma série de princípios que está muito bem, mas a danar o carro de qualquer cidadão, não é? Porque achas que esse carro é grande, polui muito, eu acho que não tem lógica nenhuma, não é? Por muito que esteja na moda também e se faça noutras cidades do mundo, não tem lógica. Olivier, caso para dizer a causa, o motivo não justifica os meios? Sim, exatamente, não tem nada a acrescentar ao que dizia Begonha. Eu diria que eles não servem a uma causa que é nobre e que para mim está cada vez mais nobre, por acaso. Por exemplo, no que diz respeito aos pneus, em França, uma coisa vergonhosa que está a acontecer agora, as pessoas deitam os pneus assim na rua de forma escandalosa. E isso sim tem que ser combatido absolutamente, porque são estas pessoas que faltam respeito de lançar os pneus na rua assim. Agora, eles, ao fazer isto, a furar os pneus... não estão a furar, estão a esvaziar, o que não é crime. Desculpa, a esvaziar também é uma falta de respeito completamente em relação às pessoas e não servem à causa. Repito, uma causa que é nobre e cada vez mais nobre. Olha, eu no meu caso introduzia o taco do beisebol nesta prática que também não polui. Pois, ficamos assim e avançamos já. Metemos a primeira para falarmos dos assuntos que marcaram a semana. Vamos a isso. O Visto de Fora é uma parceria de Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Pronto, vamos a isto, vamos avançar para as... Foi tímido, sem dúvida. Tímido também como o resultado do PSOE em Espanha. Vamos falar de eleições em Espanha que se traduziram numa derrota dos socialistas, o que levou mesmo Pedro Sánchez a convocar eleições antecipadas. Begonha, começo naturalmente por ti. Estamos a falar das eleições espanholas do teu país. Fala-se de mudança de ciclo político, isso mesmo diz o Partido Popular, mas a pergunta que te faço é se o Partido Popular teve mesmo uma vitória arrebatadora. Mudança política, mas terá que ser uma solução de poder maioritária só mesmo com o Vox. Que semana levamos em Espanha? Estão a ver? É dizer, o meu país muda por momentos. É dizer, tivemos eleições autárquicas e regionais em 12 comunidades autónomas, salvo as históricas, no domingo. Então, a vitória do Partido Popular foi uma vitória que non se esperaba. Semana pasada cá neste programa eu tiña falado que era decisivo Madrid e Valencia, non é? Tanto na Cámara Municipal como nas regionais, mas é que non só iso, é que o Partido Popular gañou prácticamente en todo lado, e se non gañou ficou ao pé ou quase para gañar. Non se esperaba isto, mas alén da vitória significativa, non é, do Partido Popular, é que tivemos tal reviravolta, porque cando se comenzaba a falar dos pactos electorais ou pós-electorais para poder conformar gobernos autonómicos, regionais e municipais, do PP con Vox, o Pedro Sánchez, o presidente do goberno, primeiro ministro español e líder do partido derrotado, PSOE, anuncia por sorpresa 12 horas depois de se coñecer os resultados, na mañá de segunda-feira, o adiantamento das eleições legislativas. Qual será a estratégia, Begonha? Qual será a estratégia de Pedro Sánchez ao convocar eleições antecipadas?
Pois a estrategia sabe só ele, porque foi unha sorpresa que non callou ben en ninguén, só en ele propio, nin nos seus colegas de partido do PSOE, porque realmente ninguén esperaba. Pensen unha coisa, as elexoes van ter lugar no día 23 de xullo. Que significa? Significa que en España moitas persoas que tiran ferias, moitas, mesmo moitas, a partir da segunda quincena de xullo, non é só agosto. E alén diso é a Ponte de Santiago Apóstol, que é feriado en 4 comunidades autónomas españolas, entre elas onde me encontro na Galiza. Por tanto, moitas persoas con ferias pagas. Que é o que aconteceu? Que se disparou o pedido de voto por correio para as elexoes. Então não haverá abstenção, não há o risco de... À vista non parece. E então, esta estrategia do Pedro Sánchez ninguén percebe, como digo, porque até os seus colegas de partido que agora perderan, por exemplo, os seus lugares nas cámaras municipais, nas cámaras autonómicas, nos parlamentos autonómicos, por exemplo, van ter de puxar pelo PSOE e lutar por conseguir bons resultados nesta campaña a favor do PSOE. E será moito descontentamento do lado da propia esquerda, porque a esquerda ficou esvaciada, dividida. Até o Podemos teve uns resultados pésimos e agora están obrigados. É um bom ponto para ouvirmos a análise também do Olivier. Que ilações a tirar das eleições autonómicas municipais de Espanha? Eu acho que os espanhóis têm sem chance de mudar, não é? E dá pelo menos... Parece que sim, aparentemente, não é? Tentei dizer que no domingo de às 3 da manhã, por causa das eleições espanholas, porque comecei a escrever um livro sobre as direitos europeias. Eu acho que é a grande notícia deste programa. Estás a escrever um livro. Estás a dar um titular, Olivier. Estás a escrever um livro. Então até às 3 da manhã, porque um dos capítulos terá a ver com a direita espanhola, ou seja, vou fazer uma série de entrevistas sobre a direita espanhola, e então, de qualquer modo, tudo isto para dizer que o que é fascinante nisto, que é a ilação que eu tive desta eleição, é que, para fazer um pouco o paralelismo com Portugal, porque há paralelismo, apesar de haver era uma pergunta que eu tinha para vocês, exatamente. Era uma pergunta que eu tinha para vocês, se há aqui paralelismo com a situação de Portugal. Sim, há por uma razão simples, que é a direita, a fronteira entre a direita e a extrema-direita na Europa está a apagar-se aos poucos. Vamos ver a posição do PSD quando vai estar nas duas eleições com o Chega, e a grande questão aqui em Espanha é saber se, portanto, temos duas personalidades diferentes, que é uma, que é o presidente do PP, que é uma pessoa, vamos dizer assim, mais moderada, o presidente do PP, Feijó, e que é mais moderado e que vai fazer tudo até ir às eleições para mostrar que eles não precisam do Vox, não é? E há uma outra linha que é super interessante, que é a presidente da Comunidade de Madrid, portanto, Isabel Díaz Ayuso, que ela tem uma linha mais dura, que eu diria que é muito interessante, que é uma espécie de obsessão anticomunista e que é super interessante, que é algo que se vê aqui em Portugal. Por exemplo, em Portugal, tanto o Chega como o IEL, mas sobretudo o Chega, há uma obsessão que é o comunismo, o socialismo e dois países, que é Cuba e Venezuela. E o que é genial a Isabel Díaz Ayuso é que ela é obcecada com esta questão, mesmo quando ela fala ao público latino-americano, ela fala non-stop das ditaduras de Cuba e Venezuela. Sim. O que é engraçado é que a ditadura de Cuba e Venezuela não é de agora, não é de agora. Mas é discurso e ela é um pouco recente. E qual vai ser o caminho do PP espanhol? É essa a grande questão. Porque, cuidado, de duas uma, ou o PP consegue cativar uma parte do seu eleitorado do centro, então neste caso vai ganhar as eleições, eu não tenho dúvida nenhuma, só que há uma grande questão aqui, é que se o PP tem um discurso demasiado à direita, neste caso pode cativar uma parte do eleitorado eventualmente do Vox, mas pode também fazer que haja uma reação do eleitorado da esquerda em Espanha. Sim. E que vota PS e que o PS tenha um ótimo resultado. Vai ser super interessante o que vai acontecer. Por tudo isto, Begonha, vês paralelismos com Portugal? Non, eu neste caso non vexo sinceramente paralelismos, porque vou explicar o seguinte. O Alberto Núñez Feijóo apañou nestas elexoes, que eran unhas elexoes, lembro que eran só municipais e regionais, conseguiu porque o discurso de Pedro Sánchez foi dizer que eran decisivas, por tanto que eran en clave ou en xave nacional, non é? Foi apañar o voto do centro.
Entón, temos aquí dúas coisas a favor de Núñez Feijóo. Primeiro, que xa demostrou que apañou o voto do centro, xa apañou o voto do centro e agora aínda vai apañar máis, porque Ciudadanos temos unha outra noticia de última hora, nas últimas horas desaparece en España, que desaparece Ciudadanos, o partido de centro que deu esperanza en España, non é? Agora, Núñez Feijóo, porque ele é así, é unha persoa de centro, sempre foi na Galiza tamén, conseguiu apañar o voto de centro e de centro-direita. Entón, con ese discurso moderado que explicaba Olivier, ele está a conseguir e sabe que así gaña votos e entón agora vanse a acrescentar os votos de Ciudadanos. Mas, alén de todo iso, acho que o Núñez Feijóo está a facer unha coisa moito inteligentemente. Porque si quería o Pedro Sánchez, cando o Sergio me perguntaba antes pela estrategia do Pedro Sánchez, se o Pedro Sánchez quería que se viese o dos pactos, non é, poselectorais, no caso das autárquicas e regionais, entre PP e Vox, que está a facer Núñez Feijóo? Está a dizer que ele aposta pela lista máis votada. Iso que significa? Que até pode perder a Extremadura. É dizer, está disposto a perder a Extremadura e que non paten, por exemplo, o PP e Vox para demostrar ao eleitorado nacional que realmente o seu discurso é de centro, centro-direita e que depois poden chegar a acordos poselectorais, é verdade, con Vox, mas nunca formar parte ou facer un goberno se os votos da Vox non foran moito expresivos co eles, por exemplo. Olivier, para terminar. Não, eu discordo um pouco desta leitura, que é a razão pela qual eu vejo um paralelismo, mas não estou a dizer que o PP não vai ganhar, eu acho que vai ganhar, pronto, eu acho que vai, mas cuidado, é que esta vitória não está longe de ser garantida por uma razão, que tem a ver com o que aconteceu em Portugal, que é, nas últimas eleições, António Costa é eleito, com maioria absoluta, não é por o povo português ter adorado o seu primeiro mandato. Sim. Não. As pessoas votaram contra o PSD, mas, sobretudo, contra a ideia que o Chega possa chegar, que é nada disso que em Espanha, porque lá, acho que quem ficou derrotado nas eleições municipais e regionais é óbvio que é a esquerda, sobretudo a extrema-esquerda, mas é o PS espanhol também. Mas uma coisa é votar contra Sánchez e contra, sobretudo, a extrema-esquerda. Outra coisa é votar a favor do PP. E é isso que vamos ver. E que eu tenho as minhas dúvidas, que é, agora vai chegar o momento da verdade, porque tu podes não gostar de um e pensar, é a mesma coisa com o PSD, a dificuldade do Montenegro agora, que as pessoas que já não gostam tanto do António Costa, mas será que, por acaso, se houvesse eleições, iam votar para o PSD mesmo? Tenho as minhas dúvidas. E a grande questão assim é que e vai ser a estratégia da esquerda espanhola, vai ser colar o PP ao partido Vox, ou seja, fazer a jogada, fazer a jogada que resultou em Portugal, que a extrema-esquerda votou António Costa. Exato. Se a extrema-esquerda espanhola votar PS nas eleições gerais, o PS pode ganhar as eleições. Mas pensa unha coisa, Olivier, pensa unha coisa, há diferenzas, moitas diferenzas, porque aquí temos unha esquerda moito dividida, moito mesmo, mas moito. E entón, os propios socialistas, haberá moitos que fiquen na súa casa ese día. Isto vai ir en contra do propio Pedro Sánchez, porque há tanto descontentamento dentro do propio Partido Socialista que há moitos que están cansados, xa non queren facer campaña electoral neste momento, non é? E vai ser moito difícil configurar as propias listas do Partido Socialista e entón foi moito bon o discurso, e poden ver nas redes e poden ver na internet, o discurso do Núñez Feijóo na noite electoral, porque sin saber que ia ter lugar este adiantamento electoral, ele diz: o importante non só é gañar, diz, o importante é saber xerir a derrota. Entón, Pedro Sánchez demostrou que non é capaz de xerir a derrota. Begoña. Espera. Aquí há outras dúas chaves en todo este asunto. E tamén está a propia divisão que há á esquerda do PSOE. É dizer, temos por un lado, os españois non perdoan meter os pactos con a Bildu, e iso demostraran no País Vasco, e depois temos a divisão na esquerda. Neste caso non beneficia nada a Podemos, non beneficia nada a Sumar, a esquerda do PSOE, e o Pedro Sánchez pretendía e pretende conseguir máis votos á esquerda, mas tamén há moito descontentamento para coele dentro das Olivier, para terminar, não há tempo de palavra. Eu vou responder porque discordo completamente. É que é assim, vamos ver uma coisa, que é,
se o PP espanhol tivesse a maioria absoluta, imagino na sondagem que não é o caso, não é? Estou a falar o PP espanhol sozinho. Eu não tenho dúvida nenhuma que o PP ia ganhar. E eu não tenho dúvida que isto não ia imobilizar a esquerda. A grande questão aqui é que nas sondagens o PP só alcança eventualmente a maioria com quem? Com o Vox. Isto seria, na história da Espanha, uma viragem histórica. Que é o PP ou governo com o Vox no governo ou com uma geringonça parlamentar, por assim dizer. Não é? Há duas Mas a chave, Olivier... Eu não posso falar. Temos que avançar. Conclui, Olivier. Conclui. Bom, portanto, é por isso que a esquerda, para mim, uma parte da esquerda, ao contrário de Begonha, vai mobilizar-se só por causa do Vox. A razão da mobilização da esquerda não vai ser por causa do PP, vai ser por causa do meu receio que a Vox chega ao governo de uma forma ou de outra. Muito bem. Temos que avançar, Begonha, temos que avançar para os temas nacionais. Mas podemos lançar uma aposta cá neste microfone muito da rápido, muito rápido. É dizer, vamos ver que a Vox vai ter de chegar a algún acordo se non o tiver o Núñez Feijóo, lóxicamente, a maioría absoluta coa Vox con o PP, está claro. Mas o que está a deixar caer o Feixóo, e iso pode ser, acordo si, todo dependerá, como eu dicía un momentiño, dos votos que Vox tamén non está a crecer tanto, dos votos que obteña a Vox. Temos que avançar. Muito bem, tiraremos todas as dúvidas a 23 de julho, à altura, no dia agendado para as eleições gerais em Espanha. Vamos avançar para os temas nacionais. Exatamente, e lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E já que estávamos a falar de eventuais paralelismos entre Espanha e Portugal, vamos falar da recente entrevista de Luís Montenegro, o líder do PSD, o maior partido da oposição, entrevista à RTP, em que há uma frase a reter. Diz Luís Montenegro que se perder por pouco as eleições europeias não será um mau resultado. Que leitura é que fazes, Olivier, desta declaração de Luís Montenegro? Sim, fiquei um pouco surpreendido com esta declaração de Luís Montenegro. Eu diria que eu senti que nesta entrevista, que é super interessante, Luís Montenegro aplica um pouco o que diz Cavaco Silva, que é não dizer nada antes das eleições. Vai ser um pouco, olha, que o PP vai fazer antes das eleições com o Vox. Que, sobretudo, não se comprometer antes de uma negociação, para não assustar ninguém, não é? E estou a sentir isto na estratégia de Luís Montenegro, que é, sobretudo, não assustar ninguém e dizer sim, o chega sim, o chega não. Mas fica na dúvida, será uma boa estratégia? É assim, neste momento, há uma parte do eleitorado que pode ficar assustado com esta negociação, não é? Agora, a mim o que me parece é que ainda falta... Ele não está a fazer um mau trabalho, na minha opinião, Luís Montenegro. A questão aqui é que ele está a sentir claramente que existe um movimento, não estou dizendo anti-António Costa, mas que há um descontentamento em Portugal em relação a António Costa. Agora, a grande questão para ele vai ser a próxima fase, e que é haver um movimento a favor dele, a favor do PSD. E é isto que eu sinto que ainda não passou o Partido Social Democrata nesta fase. Begonha, concordas ou discordas do Olivier? Montenegro está a fazer um bom trabalho? Não, eu acho que não. Estamos em desacordo hoje totalmente. Não é? Hoxe non sei o que acontece, mas estamos bastante desacordo. Non está a facer un mau traballo, mas tamén non está a facer todo o que podería facer. É dizer, un líder ten de gañar primeiro os seus colegas, o seu partido. E o Luís Montenegro ainda non gañou a todo o seu partido. Non ten unanimidade en torno á súa lideranza. Non é un líder forte. Un líder, un político que está a dizer e que está a recoñecer que vai perder as europeas. Mas como? Mas como? Tú tens de demostrar sempre que podes gañar, lutar até o fin, até o último día mesmo. E entón, iso para mí é a principal falla dele. Por iso há unha grande diferenza entre un líder e outro en España e cá, non é? Mas neste caso, ele tende a demostrar que pode gañar e tende a contentar aos votantes, ou posíveis votantes, que há moitos en Portugal, esses votantes que votaran no Passos Coelho na altura, en 2011, tende a contentar ao eleitorado de centro-direita. E nin contentou a todo o eleitorado, ni demostrou que pode gañar, nin contentou
o seu próprio partido. Então, para Até mim, porque... isto é um erro muito grave. Até porque, e avançando para outro tema que pode ser, podemos juntar à questão da estratégia do maior partido da oposição, falando de economia, sem falarmos economês, digamos assim, Portugal está a crescer mais do que o previsto. O Ministro da Economia, em entrevista à Renascença, disse esperar um crescimento de 3% no final do ano. A inflação está a baixar. Isto será, Olivier, serão argumentos para o Partido Socialista, para o Governo apresentar ao eleitorado. Sim, como é que vês a situação? Sim, bom, são resultados, eu diria, positivos, não é? Mas, no entanto, é um pouco como tudo que é ir na carteira das pessoas. Pois é isso. Essa é a grande questão. Tu estás a ver de fora, mas também conheces a realidade por dentro. Sentes, claro, de facto, melhoria ou não? Mas não, neste momento não há, e isto é um problema grave. E aliás, é engraçado porque mesmo porque falávamos há pouco da Espanha, mas os resultados económicos da Espanha não são assim tão maus como isso. Sim. E mesmo assim os espanhóis votaram contra Pedro Sánchez. Portanto, às vezes, a grande questão é que tu podes ter uma inflação a descer, tu podes ter uma taxa de crescimento, mas depois, qual é a repercussão? Eu vi que o Ministro da Economia disse que podia haver uma baixa do IRS, podia haver, porque ele defende de facto claramente uma descida dos impostos, tanto do IRS como do IRC. Eventualmente, isto pode ser um caminho mais interessante, porque afinal, neste momento, estamos a falar de boas notícias, porque não deixam de ser boas notícias. Às vezes, isso que não são boas notícias faz-me rir. Que é evidente que são boas notícias, não é? Que a inflação baixa e o crescimento está a subir, é evidente que é bom. Agora, há um contexto, não estou a dizer que é apenas por causa do governo. No entanto, é preciso ver que esta redução do IVA, aliás, como em Espanha, quer dizer, a Espanha tem uma inflação super baixa este mês e Portugal também, não é por acaso, é que são dois países nos quais tivemos uma baixa do IVA em bens essenciais e também uma descida forte dos preços da energia. Portanto, vamos lá ver quando tudo isto se acalmar um pouco, porque esta medida do IVA, ela é temporária. Begonha, esta melhoria aparente da economia, a perspectiva de crescimento mais elevado do que o esperado, a redução da inflação, poderá contrariar a estratégia do maior partido da oposição? São argumentos para o governo no combate político? Perguntaste esta aparente muito sim. bem, aparente melhoria da economia. Muito faço bem, também a mesma pergunta que fiz ao Olivier. Tu vês de fora, mas conheces por dentro a realidade, estás a sentir isso? Mas aqui é uma coisa que também sí que tem paralelismo com a Espanha. Estou-me a referir na economia, só na economia. E é que, como explicaba un excelente economista numa rádio española há uns días, é verdade que nestas últimas semanas, neste último relatorio que coñecemos, baixou a inflación, e é verdade, baixou en España e en Portugal. Mas, olla, colegas, ouvintes da Renascença, a inflación ten subido e tense acrescentado tanto no último ano e meio, como explicaba este economista, que este descenso agora non faz nada, porque estamos de un patamar, é como se tu tens unha dívida moito grande e esa dívida baixe un bocadiño, mas tu continúas a ter unha dívida moito grande, mas con a inflación é exactamente igual. Por iso nós non estamos a notar nos nosos bolsos as medidas do IVA cero e todo iso, porque nós temos tido tantas percas a nivel económico e de cualidade de vida que aínda que está de ser a inflación, non se vai notar, porque non se vai notar realmente em termos xerais no que na economia, a economia real. E essa é uma lógica, vocês acham que é uma lógica que terá peso? Imaginemos que, tal como em Espanha, em Portugal haverá eleições antecipadas. Não, mas neste caso em Espanha tem outro tipo de configuração, tem outro tipo, cada país é diferente. No caso de Espanha, o que realmente os espanhóis pegaran e por iso votaran contra o Pedro Sánchez é porque non perdoan a mentira do Pedro Sánchez. Estou a falar de persoas que atesaron do Partido Socialista de sempre, como os que se reunieran ontem en Madrid, históricos do Partido Socialista Español, a pedir a saída do Pedro Sánchez. Cada vez há máis persoas que están a pedir a saída do Pedro Sánchez. Olivier, este é un problema de lideranza, de mentir aos españóis, dizer, como eu ouvi en Lisboa
pasou adiante de Antonio Costa há uns anos, en 2016, acho que foi, que nunca pataría con a Bildu. E patou con a Bildu, patou con os independentistas. Os españois non perdoan iso, non perdoan a mentira e non perdoan que agora, adiante as elexoes, neste momento, con persoas con viaxes programados, temos de terminar, persoas, en fin, há moito descontentamento para con o propio líder, non ten tanto a ver Olivia, com a economia. para concluir, argumentos económicos, o eleitorado poderá olhar para estes... Podem ter o papel. Sim, podem ter o papel na eleição, porque vai depender do que é que vai sugerir e vai propor o Partido Social Democrata. Que é, vamos imaginar que o crescimento continua assim, sobe até os 3%, que é a meta do Ministro da Economia. Sim. Vamos imaginar que os preços, a inflação seja controlada. Vamos imaginar que o desemprego baixa. Vamos imaginar, eventualmente, porque não, uma descida do IRS ou do IRC. Bom, e a questão aqui que é as pessoas não vai acabar com o descontamento contra o PS. Mas a dificuldade para o Partido Social Democrata vai ser, ok, mas que alternativa? E o eleitorado, as pessoas quando vão votar vão dizer, ok, nós queremos mudar, mas vale a pena? Será que esta alternativa vai mesmo ser melhor do que a outra? É essa a grande questão. Para mim, o grande desafio que tem o Partido Social Democrata. Muito bem, chegamos ao tempo do índice, Paulino. Exatamente. Vamos ao índice de Tugalidade. Portugal! Índice de Tugalidade. Ora, muito bem, meus amigos, eu acredito que vocês alguma vez, ou pelo menos uma vez na vida, sabem o que são panos, não sabem? Panos. Panos, begonha. Sim, cara, para a limpeza. Pronto, por exemplo. Panos, sí, claro, panos. Alguma vez tiveram necessidade de pôr paninhos quentes? Está ben. Sí, esa expresión tamén existe en España. Non é justo. Panos quentes pronto, nun momento extremo realmente de por panos quentes, como por exemplo que ten de por o Pedro Sánchez neste momento, non é? Para tentar solucionar o problema que ten. Exato, e o Sérgio hoje teve quase a ter eu ia dizer isso, eu tive que pôr paninhos quentes aqui no programa. Não é? Exatamente. Sabias, Olivier? Não sabia, não. Não sabias? Não sabia. 1-0 para a Espanha. Vocês têm alguma expressão em França que significa... Deve haver, mas de repente assim, sabes, a tradução às vezes, das expressões, às vezes não nasce assim de repente. Sim. Pronto, não foi necessário pôr paninhos quentes neste índice de Tugalidade. Portugal! Índice de Tugalidade. Olivia não pode ver uma miúda girar a passar aqui. Oh. Bom, Fogo, nada disso. ora bem, vamos ao positivo e ao negativo da semana. Begonha, começamos pelo negativo. Pois o negativo, Paulino, ten a ver contigo. Ten a ver con a tristeza que eu teño de que non continúes connosco no Visto de Fora. Foran, ¿cuántos anos, Paulino, estamos a facer? Desde a cuántos anos estamos a facer 42. todas as semanas? Neste horario... Este programa sempre con boa disposición, Sí. porque nós xa somos amigos, é dizer, pronto, eu acho que os nosos ouvintes perceben perfeitamente a sintonía que nós temos neste programa. Sim. A sintonía entre nós. E vão continuar a ter, nós vamos continuar amigos, com certeza. Mas, Aliás, sí, está marcada uma almoçarada para a mas semana. tú és un grande profesional. Muito E então eu quero lembrar aqui que eu fico muito triste. É um novo desafio que eu tenho, já agora, e vou dizer mais, vai ser muito desafiante ter uma versão diária do Hotel Califórnia e espero, pelo menos o meu objetivo é esse, esperar a voltar, que hajam serões da rádio. Excelente. Sabem o que isso quer dizer, Sim, não sabem? Se ligar o rádio para ouvir determinado programa, acho que a rádio precisa disso. E é isso que eu vou tentar. Sucesso, Paulo. É um desafio. Muito obrigado. Isso é. O lado negativo é o lado sádico do Paulinho no índice de Tugalidade, porque vais ver, porque nós escolhemos esta semana um negativo e um positivo sobre ti. Paulinho, portanto, o lado negativo para mim é o lado sádico do Paulinho no índice de Tugalidade, com essas expressões que eu tenho certeza agora ele inventa, do tipo uma salada doce é a janela do jardim. O que é que significa, Olivier? E pior ainda, batota ibérica, porque uma salada doce é a janela do jardim, existe com certeza uma expressão espanhola que diz uma salada doce é a janela do jardim. Mas olha, essa nunca tinha ouvido. E eu, Francisco, estou sempre em desvantagem, portanto, para mim, é o lado sádico do Paulinho no índice de Tugalidade, o Agora negativo da chama-me semana. sádico. Quer dizer, não tem razão de ser chamar-me sádico. Eu, se trabalhasse na CP, era sadomaquinista. Bom, Vamos ao positivo, Begonha.
Pois o positivo ten a ver tamén contigo, Paulino. É lá. Oxe, ese é o noso protagonismo. Tanto mimo. Protagonista, porque a sorte que nós temos de estar con un grande profesional da radio en Portugal. É dizer, se as persoas perguntamos na rúa sobre profesionais en Portugal, há poucos que as persoas se lembren de radio, non é? E tú és un deles. E para min, como xornalista e como amante da radio, é un orgullo ter partillado contigo todos estes programas que fican e van ficar na nosa memoria e tamén na memoria dos nosos ouvintes. Así que unha salva de palmas para o Paulino Coelho. Eu não sei o que diga, muito obrigado. E eu, para mim, o positivo da semana é sobre ti, Paulinho, porque não é, estou um pouco a marimbar que tu sejas um grande profissional. Na verdade, eu nunca liguei, posso ou não. Eu estou a marimbar completamente que sejas grande profissional. Eu trabalho com grandes profissionais que não valem nada humanamente. Portanto, eu não vou falar disto, porque para mim não significa nada ser um grande profissional. Quando se é uma má pessoa. Portanto, mas eu vou acrescentar 2 pontos que as pessoas não sabem em casa, que é, primeiro, admiro o facto de estar atento aos outros, porque as pessoas não te veem, mas um animador de rádio tem mesas de botões, cheio de botões, e às vezes trabalhamos com as pessoas que ligam mais aos botões e às mesas do que às pessoas, não é o teu caso. E depois o segundo ponto, porque eu te aprecio como pessoa, é que tu, antes de tudo, respeite as pessoas que falam e ama os teus ouvintes. Claro, as pessoas podem dizer em casa, mas que tanga é esta? Sim, porque os ouvintes na rádio, nós não os vimos quando estamos à mesa de um café, vimos os nossos amigos, falamos com eles, mas os ouvintes não os vemos, temos que os imaginar. E tu tens esta capacidade e sei perfeitamente que tu amas os teus ouvintes. E obrigado, Paulinho. E é por eles que eu estou cá e vou continuar a estar cá. Muito obrigado. Bem, eu já não sei o que Muito bem, considerações Olivier, finais, Paulino, concordo contigo. Olha, considerações finais. Para mim foi uma honra e um privilégio partilhar este momento de rádio convosco durante estes últimos anos. Foram 11 anos aqui neste horário, um horário que me é muito querido, porque já quando estava na RFM era o meu horário querido, mas vou certamente amar o próximo, que é já, literalmente, que é já na próxima segunda-feira, a partir das 9 da noite, aqui na Renascença. Mais uma vez desejamos todo o sucesso, Paulo. Olha, todos índios de Tugalidade. Muito obrigado do coração, meus queridos amigos. Vamos continuar Sim, juntos. boa sorte para a Teresa Oliveira também. E a Teresa, vocês vão adorar trabalhar com a Teresa. A Teresa sim. é um Ótimo, doce. é. A Teresa é altamente profissional. Vão gostar muito de ter aqui a Teresa de manhã.